Nós vamos estar lendo o Salmo 42, do verso 1 ao 5. Vocês estão vendo o pastor meio empenado, é porque minha coluna deu uma travada aqui, meu irmão, de ontem para hoje. E só o sangue de Jesus. Já passei tudo que é bálsamo, bengue, gelol, salompas. Tomei remédio, mas é uma tribulação do inferno esse negócio de coluna. Mas Deus vai entrar com a providência. Vai trocar esses discos velhos por CD, né? Esses discos atribulados. Meu Deus. Salmo 42, verso 1 ao 5. Todos acharam? A palavra de Deus diz assim: como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus. As minhas lágrimas servem de mantimento de dia e de noite, porquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? E quando me lembro disso, dentro de mim derrama a minha alma, pois eu havia ido com a multidão. Fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, e com a multidão que festejava. Porque estás abatida, ó minha alma, e porque te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Deus, estamos na tua casa nessa noite, Pai, te pedindo, Senhor, que tenha misericórdia das nossas vidas, que o Senhor, meu Pai, abra o nosso entendimento, para que possamos compreender aquilo que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus. Queridos, todos que estão acompanhando aquilo que Deus tem ministrado nas nossas vidas, têm compreendido que nós nos propomos a buscar incessantemente a presença de Deus. Mas é porque antes então estava todo mundo desviado, pastor? Não, é porque a gente está entendendo que a gente precisa de mais de Deus. A gente precisa da presença dEle cada vez mais em nosso meio. E a pastora Tayane compartilhou comigo um texto que ela leu de um escritor chamado C.S. Lewis. Não sei quantos conhecem ele, mas ele tem alguns textos muito bons. E dentro dessa visão ela entendeu que esse texto se adequava exatamente dentro da realidade do que a gente está vivendo. E não foi diferente do que aconteceu ali no sábado. Não foi diferente. A gente estava com a expectativa de um acontecimento. E a gente estava ali, como o irmão Nilson disse, conversando depois do processo, tomando um mingauzinho, comendo um pão. Quando aquele rapaz chega e começa a conversar com a gente sentiu que o ambiente mudou. A gente sentiu que a presença de Deus começou a se mover no nosso meio. E Deus começou a falar coisas com aquele homem que eram muito profundas. E foi como o Colosso falou, o exemplo do que ele estava dizendo do casamento era exatamente o que estava prendendo o homem de não voltar a se reconciliar com Deus. Ele que confessou. Deus revelou primeiro. E ele disse: eu tenho medo de sair daqui, porque é muita responsabilidade. E era exatamente o assunto que a gente estava conversando antes. Quando a gente via a presença de Deus agindo na vida daquele homem, seu Ivan, agindo na vida dele, como ele veio atrás da comida. Preste atenção. Ele disse que saiu da federação cedo. Ele estava procurando um cachorro dele, ele abriu uma sacola e mostrou a gente a coleira. Antes dele mostrar a coleira, Deus já tinha falado com ele abertamente, que tinha criado uma circunstância para ele estar ali, que não era para ele estar ali naquele lugar. E a gente não sabia, porque ele estava bem arrumado, assim, não estava com roupa suja, não estava maltrapilho, estava bem vestido, assim, arrumado. E a sensação que a gente teve é que ele tinha ido doar sangue. E passou ali para tomar um mingau. Mas quando Deus falou com ele, que criou uma circunstância para ele estar ali, porque não era para ele estar ali, ele disse: eu estou procurando meu cachorro. A gente sentiu a dimensão do ambiente mudar. A presença de Deus se manifestou. E eu tenho certeza que se a gente pudesse ter ficado ali a manhã toda, a gente teria ficado. Qual é a realidade que a gente precisa compreender? Às vezes, fomos ensinados e nos acostumamos a compreender uma coisa de uma única forma. Como se
a minha vinda à igreja para participar de um culto fosse algo apenas para agradar a Deus. Preste atenção, porque é muito profundo isso. A sensação que a gente tem quando a gente não é crente, que a gente vê os crentes passando com Bíblia debaixo do braço para ir para uma igreja, é que eles estão perdendo tempo. Porque o lugar chato é uma igreja, o lugar monótono é uma igreja. Eu vou ali, entro e fico vendo alguém falar alguma coisa e eu não entendo metade do que a pessoa fala. Ainda de vez em quando ainda querem tomar um dinheiro do meu bolso, fazer alguma campanha lá dizendo que senão o diabo vai me pegar. E eu já fico com medo de entrar em igreja por causa disso. Então, igreja não é um lugar bom para ir. Mas eu fico com um sentimento de culpa, porque quando eu não vou para a igreja, eu acho que Deus fica triste porque eu não fui para a igreja. Eu quero que você entenda hoje uma nova realidade. Eu quero que você entenda que quando você vem para a igreja, você vem para se encontrar com Deus. E nesse encontro, não é só Deus que se alegra com a sua presença. Mas você precisa agora entrar nessa dimensão de descobrir o prazer de estar na presença de Deus. Aí o exemplo que o salmista diz, no meio da sua tribulação, no meio da sua angústia, ele diz, assim como a corça em algumas versões, ou cervo, corça é uma espécie de cervo, então não está nada errado. O que é uma corça? O que é um cervo? Bom, é um bichinho, parece uma cabra. Só que ela habita no meio dos desertos. E no meio do deserto, as fontes de água são escassas. E a corça, ela não vive em função da comida. Ela vive em função da água. A prioridade dela não é a comida. A prioridade dela é a água. E ela tem um dom natural, um instinto dado por Deus, que ela fareja a água. E às vezes ela tem que subir as montanhas para beber água limpa, porque a corça ela não bebe água suja. Ela não bebe água de poças sujas, mas ela sempre procura mananciais, fontes. Ela sai para comer, mas quando ela sai, que o sol começa a esquentar, a queimar ali o seu couro, ela tem que correr de novo para as fontes de água. E isso gera um desespero na corça. Ela corre no deserto, ela sobe montanhas, ela rompe obstáculos, mas ela precisa encontrar as águas. E aí o salmista diz que assim como, da mesma forma, essa corça, ela suspira, ela anseia pelas águas, assim ele tem sede de Deus, de estar na presença de Deus. Observe, quando a corça encontra a água, ela tem uma satisfação total da sua sede. Mas só tem satisfação em águas quem está com sede. O problema não é a água, o problema é estar com sede. Se a corça beber água suja, ela vai ter vontade de procurar água limpa? Não. Por quê? Porque já vai ter saciado a sua sede. O ser humano, na sua alma, no seu espírito, ele tem uma sede. Ele tem uma sede de estar bem. Ele tem uma sede de se sentir bem. De se sentir realizado, de se sentir satisfeito. E quando o homem começa a canalizar essas coisas, para a realidade do mundo, inevitavelmente uma hora ele vai adoecer. Ele vai se frustrar, porque ele vai descobrir que aquela água do mundo pode até ter saciado a sua sede naquele momento, mas tem um efeito posterior. Porque às vezes as fontes sujas, elas estão mais fáceis. Elas estão nas planícies. Mas para buscar água limpa, às vezes você vai ter que escalar a montanha. Você vai ter que romper obstáculos. Mas há um direcionamento que vem de um sentido. É por isso que a Bíblia diz como a corça suspira. Tem uma versão aí que você vai encontrar. Suspira, anseia
ela anda procurando o faro da água. Onde é que está a água? Assim somos nós. A gente faz um culto no meio da rua. Um culto no meio da rua. Sem programação, sem nada. Ali era um culto. E a presença de Deus estava ali. Por quê? Porque a gente estava ligado com Deus. Quando a presença dele chega, a gente sente o cheiro da água. Está aqui. Está aqui. Está aqui. Agora, por que é que uns sentem e outros não sentem? Aí é onde está aqui a resposta que talvez você precise. Romanos capítulo 7, 21 ao 23. Paulo vai dizer assim: assim encontro esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto de mim. No íntimo do meu ser, preste atenção, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros, em meu corpo. O que é que Paulo está nos mostrando? Existem duas realidades. Existe uma realidade que é material e existe uma realidade que é espiritual. Mas eu não posso beber da água viva, eu não posso experimentar da água espiritual se eu estiver morto. Porque morto não tem vontade. Você nunca viu ninguém ir em cemitério levar uma comidinha para alguém que já morreu. Porque quem já morreu não tem mais fome, não tem mais vida, não tem mais sede. Aquela pessoa está morta espiritualmente. E quando o espírito morre, tudo que sobra é a carne. Então tudo que ela vai buscar para se satisfazer está apenas no âmbito da carne. Paulo diz: espiritualmente eu tenho prazer na lei de Deus. Parece que a gente o crente é ensinado a não ter prazer em nada. Crente é para viver igual aquele jumento do interior, com as tapadas de um lado e do outro, andando na trilha onde é determinado. E essa é a maior mentira de Satanás. Porque veja quais são as fontes de prazer que o mundo dá. Veja se todas, no fundo, não tem uma armadilha escondida para aprisionar e adoecer o homem. É legal a gente se divertir usando droga. Irmão, se droga não pervertesse a cabeça do homem, as pessoas não estavam aí se matando e morrendo por causa dela. O cara usa droga, a mente dele se transtorna, ele pensa que está vendo um arco-íris, fica doidão. Pastor Haroldo, quando usava droga, chegava em casa, jogou uma bandeja de macarrão para cima, que o macarrão estava conversando com ele. Ele disse que o macarrão ficou vivo, levantou na bandeja, começou a conversar com ele, ele jogou o macarrão longe. Os caras ficam doidão, irmãos. Mas eu lhe pergunto, a satisfação daquilo dura quanto tempo? Algumas drogas, poucos minutos. Segundos. Eu uma vez conversei com um usuário de crack, e ele me disse que se ele tivesse na mão 10 mil reais ali, ele ia comprar todo de pedra de crack, ia acender uma atrás da outra, até ele não aguentar mais, até o corpo dele não aguentar mais. Quando você passa na rua que vê aquelas pessoas, como elas estão? Você julga que elas estão bem? Você julga que elas estão morando bem? Elas estão comendo bem? Estão vivendo bem? Mas a realidade do que aprisiona elas, Paulo disse, eu vi a lei do pecado me tornando prisioneiro. Aquele homem, ele sente uma sede tão terrível, que só aquela droga agora para saciar aquela sede dele. A sensação que ele tem é que ele vai morrer se ele não atender aquele desejo do corpo dele. É da carne. Pessoas que se escravizam em sexo, em pornografia, e ficam presos, porque essa é a função do pecado, prender o homem. Depois que ele bebe a água suja, ele se torna agora escravo daquela água. Mas toda água suja tem um efeito colateral. Ela vai trazer uma doença. Algumas doenças são a curto prazo, outras a médio e a longo prazo. Mas toda água suja tem uma doença escondida dentro dela, que mascara a sede do homem, traduz uma satisfação momentânea, mas vai gerar uma consequência que ele não gostaria de ter. E muitas vezes ele sabe que está indo para esse caminho.
Muitas vezes ele sabe que está se destruindo, sabe que está perdendo o emprego, sabe que está perdendo a moral, sabe que está perdendo a dignidade, mas ele não consegue sair. É muito fácil você chegar para alguém e dizer, fique com sede. O difícil é você mostrar a ele que você tem uma realidade que não é a dele, que tem uma opção. Mas para que essa opção exista, antes dele experimentar da água, ele tem que escolher viver espiritualmente. Porque na carne, ele não vai conseguir sentir prazer do que é espiritual. Tem um salmo muito conhecido, Salmo 73. A Bíblia diz, foi escrito por Asaf. E Asaf começa falando o seguinte, no capítulo 1. Verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Mas quanto a mim, quase que os meus pés se desviaram. Faltou pouco para que escorregassem os meus passos. Porque, aí agora, preste atenção, eu tinha inveja dos soberbos, ao ver a prosperidade dos ímpios. Porque não há apertos na sua morte, mas firme está a sua força. Não se acham em trabalhos como outra gente, e nem são afligidos como outros homens. O que é que Asaf está dizendo aqui a gente? Asaf está cumprindo os deveres dele religioso. Mas ainda não tinha descoberto algo espiritual. Ele fazia algo mecanicamente. Ele vinha para um culto. Se você ler o verso 13, ele vai dizer, na verdade que em vão eu tenho purificado o meu coração e lavado as minhas mãos da inocência, pois todo dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. O que é que ele está dizendo? Em vão eu estou trabalhando. Eu venho para a igreja, mas quando eu olho e vejo que aquelas pessoas que não servem a Deus, que fazem tudo errado, o cara que está envolvido com roubo, ele está de carro novo. O cara que rouba na empresa, ele está curtindo o final de semana, postando foto, alugando carro. E eu olho para aquilo e sinto que ele está feliz. Eu acho que ele está vivendo bem. Olha o que ele diz, eu tinha inveja, ele diz que tinha inveja da prosperidade dos ímpios. Por quê? Ele via os ímpios se dando bem e achava que aquela água que aqueles ímpios estavam bebendo estava saciando a sede deles. E ele dizia, mas eu estou na casa de Deus, estou ansiando pelas águas, procurando as águas, mas estou achando que eu estou procurando em vão, porque eu ainda não descobri, ainda não senti o prazer de estar na presença de Deus. Sou uma pessoa apenas religiosa, que me subjugo, que cumpro as minhas obrigações religiosas, que tento cumprir os mandamentos para Deus não se chatear comigo. Mas a verdade é que ele ainda não tinha sentido o prazer de estar nesse relacionamento íntimo com Deus. Aí ele diz, quando eu pensava em compreender isso, fiquei sobremodo perturbado, até que entrei no santuário de Deus. Então, entendi o fim deles. Presta atenção, irmãos. Eu posso procurar satisfazer a minha sede, o meu anseio, nas coisas carnais. Só que Paulo disse, se você buscar o caminho da carne, ele vai lhe satisfazer, mas vai lhe escravizar. E depois que você for escravo, ele vai lhe destruir. Agora, se você buscar a lei espiritual, se você buscar Deus em espírito, você vai sentir uma paz, que excede todo entendimento. Você vai sentir uma satisfação que você vai dizer como Abacuque, ainda que não tenha nada, ainda que as coisas materiais falhem, ainda que não tenha dinheiro, ainda que não tenha emprego, eu não dependo disso. Porque eu encontrei a satisfação agora nesse relacionamento verdadeiro com Deus. Asaf só começou a compreender a dimensão que ele vivia. E por que é que ele estava achando que a vida do ímpio era melhor do que a dele? Porque ele estava achando que quem está no mundo é que está feliz, que quem está no mundo é que está bem.
Você está no seu trabalho sexta-feira, você vê os colegas dizer: ei, meu irmão, estou doido para acabar logo isso aqui, que eu vou para não sei aonde, vou para não sei o quê, e já tem uma figura aí que já marcou comigo, e aí mostra a foto da figura e você, sangue de Jesus, não mostra esse negócio não, atribulado. Vou tomar 3 Heineken e aí o negócio vai. Aí você encontra com ele segunda-feira, amanhã, você vai chegar lá feliz, arrumado, cheio da presença de Deus. Oh, glória, foi um Pentecoste ontem na igreja. E você, estou quebrado. Foi o quê, rapaz? Meu irmão, aquela mulher estava atribulada, meu irmão. Me levou para não sei aonde, gastei meu dinheiro todo, depois me deu um nó, e aí eu fui para casa de não sei quem, chegou lá, foi mais dinheiro, e os caras inventaram de fazer um churrasco, e vai meu dinheiro indo embora, e eu estou aqui com uma dor de cabeça terrível, não aguento nem abrir o olho. Vou ver se o patrão me dá um vale aí para poder eu ir embora hoje para casa, que nem dinheiro para transporte eu tenho. É assim ou não é? É. Mas na sexta-feira, você, se não der, se não, assim, não tomar cuidado, aquilo lhe dá vontade de ir com ele. Se você, não, é verdade, se você se deixar levar pelo ouvido, é verdade. Ele vai lhe contando tanto, e vai falando tanto, que parece que, rapaz, eu acho que eu vou lá ver como é isso aí. O problema é que se você for com ele na sexta, na empolgação dele na sexta, você vai voltar como ele no domingo, na segunda. Na sexta você está cansado, está quebrado, vai para casa, dorme cedo, descansa o sábado, vem para a igreja domingo, se enche do poder de Deus. Segunda-feira você está novo, abençoado, para prosperar, para trabalhar. Eu venho para a igreja, não é para assistir só mais um culto. Eu tenho que passar a mudar isso dentro de mim. Eu não venho para uma igreja mais só para ver um pastor falar. Eu não venho para uma igreja mais só para ver Colosso tocar guitarra. Eu não venho para a igreja mais só para poder trazer o meu dízimo, porque tem gente que tem medo de não trazer o dízimo para a igreja e aí Deus não vai abençoar. Mas agora eu quero ir para a igreja para ter o meu relacionamento com Deus. Eu quero sentir a presença dele. Eu quero viver a dimensão do espiritual. Eu quero ver uma coisa sobrenatural diferente acontecer hoje. Eu quero ir hoje para a igreja porque Deus hoje vai me dar uma palavra e eu vou entregar alguém. Eu quero ir para a igreja hoje porque eu quero levar meus vizinhos tudo. Eu quero ganhar minha vizinhança toda para Jesus. E quando eu entro na igreja e eu trago alguém comigo, e essa pessoa entra aqui e ela sente o que eu sinto, ela descobre a verdade que ela estava sendo enganada lá fora. Aí Asaf, que estava com inveja do ímpio, Asaf que estava dizendo: poxa, em vão eu tenho feito as coisas de Deus, porque eu não estou tendo prazer nisso. Aí a Bíblia diz, então agora Asaf entrou no santuário de Deus. Asaf mudou a visão. Saiu da dimensão religiosa e entrou na dimensão espiritual. Aí agora qual é a visão de Asaf? Asaf vai dizer: a quem tenho eu no céu, senão a ti? E o que há na terra que eu queira além de ti? A minha carne e o meu coração desfalece, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Mudou a visão do homem. Mudou depois que o homem teve uma experiência espiritual. Esse homem entrou no santuário de Deus. Irmãos, a Bíblia não diz como isso aconteceu, mas é possível que esse homem tenha sido arrebatado em espírito e entrado no santuário espiritual de Deus. Ainda que isso seja uma figura, uma metáfora, mas mostra uma intimidade. É como se ele tivesse entrado no quarto de Deus. Ele não entrou na cozinha. Ele não entrou na sala. Ele entrou no recanto de Deus, para desenvolver um relacionamento ali íntimo com Deus. E essa intimidade que nós temos com Deus, nós nos alegramos só em sentir a presença dEle. Algo espiritual, algo que confronta nossos entendimentos, nossas frustrações. Porque quando estamos com Ele, nos sentimos amados pelo dono de tudo.
Você se sentir amado e acolhido por quem criou todas as coisas. Você entender que para Deus nada é impossível. Mas Ele, ainda sendo Deus Todo-Poderoso, escolheu lhe amar, para que você também esteja bem. O culto não é só para que o nome de Deus seja adorado, mas é para que você participe desse processo de troca de adoração. Enquanto eu dou glória para o céu, a glória do céu desce. Enquanto eu dou glória para o céu, a glória do céu desce. E vai incendiando o meu coração. E a minha preocupação que eu entrei aqui já não tem mais. E a conta que eu ia ter que pagar amanhã eu já esqueci, porque eu sei que agora Deus vai dar um jeito. E minhas frustrações, meus complexos, tudo que deu errado na minha vida até aqui, e que eu não tinha mais jeito a dar, agora eu sei que isso não importa mais, porque quando eu entrego a minha vida a Deus, daqui para frente, Ele vai manifestar a vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável. Relacionamentos que antes eram baseados em mentira, e que ninguém era feliz ali dentro, estavam ali naquela casa, mas um desconfiando do outro o tempo inteiro. Aí vem e entra no santuário de Deus. E aí agora Deus conserta o relacionamento. E aí passa a viver a verdade. E agora eles descobrem como eles são felizes casados juntos. Porque antes o diabo estava dizendo que eles não eram felizes. Precisava de mais alguma coisa. Mas quando ele encontra água viva, muda a realidade deles. E Asaf diz: a quem tenho eu no céu, senão a ti? E na terra não há quem eu deseje, mais além de ti. A riqueza do ímpio agora não me interessa mais. A prosperidade do ímpio, o roubo do ladrão, a droga do drogado, para mim já não interessa mais. Porque eu achei algo que é mais forte do que o crack. Você lembra uma vez, Paulo, que a gente ministrou isso aqui? Que a glória e a presença de Deus em nossas vidas é algo mais forte do que o crack. É mais forte do que o crack. Presença de Deus na vida do homem. Quando ele beber dessa água, ele vai dizer: eu quero mais essa porcaria não, agora eu quero é a presença de Deus. É por isso, irmãos, que eu tenho insistido. Não adianta a gente querer se limitar a um nível raso. Não adianta a gente querer fazer liturgias de cultos bonitos, botar tudo arrumadinho no seu lugar, mas se a presença dele não for real aqui dentro, não adianta. A gente pode se reunir debaixo da ponte, pode se reunir no sol quente como a gente estava ali, mas se tiver a presença de Deus, a gente não queria mais nada. A gente não queria mais nada. Não tinha mais outro assunto, não tinha mais outra conversa. Não tinha o irmão Nilson falou, o homem veio cedo da federação andando até o HGE. E quando ele chega ali, ele estava com fome, ele queria um mingau. Quando ele pegou o mingau, que ele ouviu a voz de Deus, ele pegou o mingau, botou no lugar de novo e disse: o mingau vai esperar, porque eu encontrei algo mais forte aqui. Essa é a presença verdadeira de Deus. Mas tem coisas na igreja que elas precisam começar mudando de nós. Não adianta só o pastor querer trazer uma visão. Precisa você aceitar a visão, você mergulhar na visão. É você começar a querer entender o que é que Davi estava sentindo quando ele saiu pela rua pulando, meu irmão, igual um maluco. Davi saiu pulando igual um maluco, ao ponto da mulher dele olhar para ele e dizer: você não se respeita não? Você como um rei, pulando desse jeito, mostrando, se fosse na linguagem de hoje, mostrando suas cuecas. Você, como é que você sai um rei, parecendo um moleque? Só que ela não compreendia o que era espiritual. Foi por isso que Davi disse a ela, eu acho que deve ter sido por isso que Deus tirou o trono da casa de seu pai e me colocou como rei. Porque seu pai não era maluco, mas eu sou. Só que eu não sou maluco pelo que é dos outros, eu sou maluco pela presença de Deus.
Davi estava pulando, irmãos, e dançando e se alegrando, porque a presença de Deus estava sendo conduzida de volta para o santuário. A arca da aliança de Deus estava sendo carregada pelos sacerdotes. A primeira vez que Davi tentou buscar a presença de Deus foi um fracasso. Ele não foi com o coração errado, não. Ele não foi para fazer coisas ruins. Ele só queria buscar a presença de Deus, mas quando ele foi buscar a presença de Deus fora da palavra de Deus, ao invés de trazer vida, trouxe morte. Porque tinha uma forma correta de se invocar, de se trazer a presença de Deus. E quando eu vou buscar a presença de Deus fora do que está escrito nessa palavra, vira bagunça, vira baderna, e ao invés de gerar vida, gera morte. Eu sei que tem muita gente na igreja. Esse espírito, ele não sai da igreja nunca. Esse espírito não adianta, ele não sai. O espírito de Judas, que está lá no meio dos apóstolos de Jesus. Sempre tem gente se opondo à obra de Deus, sempre vai ter. E eu não estou aqui autorizado por Deus a arrancar trigo do meio de joio, nem joio do meio de trigo. Não sou eu que faço essa separação. A Bíblia diz que quem vai fazer a separação são os anjos do Senhor. Quem for joio, meu irmão, vai enfrentar seu fogo. É problema seu. Agora, entenda, o joio já começa a querer se levantar, porque a chuva, a água está vindo para o trigo crescer. E aí o joio bebe da mesma água do trigo. Mas aí o joio começa. Eu acho que a igreja da gente vai virar bagunça. Eu acho que o pastor está perdendo a direção. Não fala na frente, não me chama para conversar, não me chama. Ô pastor, como é que está? O que é que o senhor está fazendo? O senhor me explica? Eu tive a oportunidade essa manhã de conversar, no sábado de manhã, de conversar com todos. A gente está com cultos limitados. Eu estou respeitando a legislação. A gente ainda não fez uma reunião aberta com a liderança por causa disso. Mas vamos fazer. Mas quem está participando dos cultos, que está vindo para todos os cultos, sabe exatamente o que está acontecendo. Mas tem gente que não vem. Nem assiste às vezes o culto em casa. Fica sabendo pela boca dos outros. Aí já chama as pessoas e já começa a disseminar a fofoca. O pastor está ficando doido. Eu acho que esse pastor não está mais certo, não. Bora procurar o pastor Davi para tirar ele daqui, porque senão a igreja vai virar baderna. Começa assim, irmãos. Começa assim. Eu não tenho problema nenhum com isso, porque eu sei quem chamou para fazer a obra. Quem está aqui dentro da igreja está vendo a presença de Deus aqui dentro da igreja. Quem esteve no sábado de manhã lá com aquele homem, viu como Deus se manifestou sem que a gente provocasse nada. Nos cultos aqui de domingo, eu não tenho feito apelo para ninguém vir aqui na frente. Tenho feito aqui, e Deus está batizando as pessoas com o Espírito Santo aí nos bancos aí, ó. Sem ninguém botar a mão em cima, sem ninguém ficar, fala aí, para ver se embola e sai alguma coisa. E porque a presença de Deus está real, irmãos. Você acha que o inimigo gosta da presença de Deus? Você acha que quem não compreende, não tem discernimento da presença de Deus, vai estar preocupado com a presença de Deus? Irmãos, você vê cultos, você vai estudar a história de Charles Finney. Quem tiver curiosidade, estude a vida desse homem. Charles Finney, um dos maiores evangelistas que nós tivemos. Ele começou um avivamento e no ministério dele, quando a presença de Deus vinha, as pessoas tinham a sensação de estar recebendo uma descarga elétrica. Era isso que as pessoas descreviam. Era a unção do ministério, como Deus se apresentou naquele avivamento. As pessoas recebiam uma sensação como se elas estivessem recebendo uma descarga elétrica no seu corpo. E ele começava a fazer reuniões. Irmãos, as reuniões passavam a noite inteira, porque ninguém queria ir embora da presença de Deus. É o prazer de estar no lugar onde você tem certeza que Deus está. É marcar um encontro verdadeiro com Deus. Eu estou indo para a igreja não é para ver se tem um irmão lá que está com o sapato furado. Eu estou indo para a igreja não é para ver se o pastor está atribulado. Eu estou indo para a igreja não é para ver se Paulo vai dar uma nota fora. Eu estou indo para a igreja, irmão, porque eu quero ver a presença de Deus. Eu quero sentir a presença de Deus, porque assim como a coça, ela anda doida atrás de água, eu quero andar doido atrás da presença de Deus. E não importa o que eu tenha que fazer, não importa a figueira que eu tenha que subir,
não importa o rio que eu tenho que mergulhar, mas se alguém me disser, e se Deus me disser que é isso que eu preciso fazer para que a presença dele se manifeste, é isso que eu vou fazer. E quando você estiver no culto, irmão, se lhe der vontade de glorificar, auto-glorifique. Se lhe der vontade de pular, pule. Porque aqui você está diante da presença do seu Deus. A única coisa que eu peço, que se mantenha como tem se mantido até aqui. Eu nunca precisei chamar a atenção dessa igreja para isso. É que no momento da palavra eu quero ordem na igreja. Mas nunca precisei chamar a atenção de ninguém aqui. Porque essa igreja é bem doutrinada nisso. Tem o mover de Deus? Tem. Começou a palavra, todo mundo sentado para ouvir o que Deus vai falar. Porque a gente não pode perder a referência da palavra. Porque se perder, eu vou buscar a presença de Deus. Mas eu vou mandar fazer carro igual os filisteus fizeram. E aí a arca, a presença de Deus, junto com o sistema de filisteu, não dá certo. Aí vai tombar de lá de cima. E alguém querendo fazer uma boa ação. Eu vou segurar a presença de Deus para ela não se acabar no chão. Quem vai se acabar é ele. Ao invés de gerar vida, gera morte. Mas quando Davi procurou a palavra, venha cá, me diga aí vocês, aí, os escribas e os estudiosos, como é que tem que transportar essa arca? Você já viu, meu filho, que tem 2 argolas, um de um lado, outro do outro? Já. Já viu que tem uma vara que passa por dentro dessas argolas? Já. Pois é para o sacerdote carregar isso no ombro. Foi por isso que Deus mandou fazer a argola e fazer a vara. É para isso. Ah, é assim? É. Ah, então já descobri. Então bora agora conduzir de novo a presença de Deus. Quando pega a presença de Deus, que a presença vai entrando na cidade, meu irmão. Era uma glória que não tinha como ninguém ficar parado. Lugar de pular, irmão, não é só no show do chiclete com banana, não. É para pular na presença de Deus. Para você alegrar o seu espírito diante da presença de Deus. Não é para gritar só no estádio de Pituaçu com o gol do Bahia, não, meu irmão. Bem que o Bahia hoje ganhou, graças a Deus. Pelo menos estava ganhando, né? Estava 2-1. Terminou 2-1. Ô, glória. Os irmãos do Vitória, em nome de Jesus, não vai postar nada no grupo, não. Eu respeito todo mundo. Mas o cara vai para o estádio, você já viu a vibração dele lá? Aí a gente vem para a igreja, glória a Deus. Espera aí, irmão. Mas se você se sente bem dando um glória assim, dê também. A gente não vai criticar, não. A igreja tinha um tempo que, veja como as coisas são loucas. Tinha um tempo que quem vinha sem paletó, não subia no púlpito. Aí hoje, se alguém vier de paletó, é porque quer se amostrar. Não é assim? Irmão, você quer vir de paletó, venha. Você quer vir sem paletó, venha. Só não venha com roupa indecente para a igreja. Você vai para a sua academia, fica tomando seus duratestão lá, e aí vem para a roupa. Ai, tomar vergonha, rapaz. É ou não é? O cara se dá um glória mais forte, o botão da camisa estoura. Pá! Mas pode vir, irmão, de paletó, pode vir com a roupa decente. Use uma roupa decente, uma roupa bonita. Venha para a igreja. Venha para a igreja. Olha, irmãos, o evangelho é algo simples demais. É algo simples demais. Agora, você conseguir cavar fundo para mergulhar no rio de Deus, é onde começa o segredo. Alguém vem, entra aqui na igreja, a gente que está aqui todo dia, às vezes já se acostuma com a presença de Deus, mas alguém que chega de fora, quando entra, que sai daqui e diz, rapaz, o que foi isso aqui? Eu ando lá fora, mas não vejo um ambiente desse. A glória de Deus. A pessoa se apaixona por Deus e não quer mais largar. Aí pergunta, tem culto segunda-feira? Tem, porque tem presença de Deus, então eu quero estar lá. Vai ter culto terça de novo? Vai ter essa presença? Vai, eu quero estar lá. Não dá para fazer um culto aqui em casa não, eu quero trazer a presença para minha casa. Eu tenho que voltar a sentir prazer, irmãos, na presença de Deus. Aí chega uma hora que é igual pimenta, né? Quem não come pimenta, come um pedacinho da pimenta, a boca já arde, já vai lavar, escovar o dente. Você está acostumado a comer pimenta, irmão? Você bota o molho. Eu mesmo eu passo mal toda vez com pimenta por causa disso.
que eu vou aumentando a quantidade. Chega uma hora que eu faço um molho de pimenta, todo mundo não come, larga a comida. E para mim não está ardendo. Aí o estômago reclama. Aí eu vou fazer endoscopia, não posso doar sangue. Então é melhor parar de comer pimenta. Mas quando eu fico um tempão sem comer, eu como uma malaguetinha, ó, a boca já queima. Mas é assim também a presença de Deus. Eu não tenho nada da presença de Deus. Quando eu entro, qualquer coisa já eu sinto. Mas eu vou chegando em níveis espirituais, irmãos, que agora eu preciso de uma dose potente do poder de Deus. Eu quero ver coisas maiores. E aí eu começo, pastor, eu quero visitar presídio. Eu quero visitar centro de recuperação. Por quê? Porque eu quero ver Deus transformar. Eu quero ver Deus libertar. Eu quero botar a mão enfermo e quero ver ser curado. E é isso aí, irmãos. Essa é a sede da busca da presença de Deus. Aqui nós estamos treinando, nos enchendo, para quando sair a gente transportar ela com a gente. Esse foi o testemunho daquele homem. Eu queria chamar o nosso irmão Clécio para terminar o culto, que o limite da coluna aqui já excedeu 3 vezes, antes que eu caia aqui em cima do púlpito. Ele vai estar encerrando o culto, fazendo um apelo nessa noite. Fique de pé, irmãos. E vai estar orando, agradecendo a Deus por esse momento. Mas, enquanto ele sobe, esse foi o testemunho daquele homem. Foi o testemunho final. Antes dele ir embora, diga, ele renovou a aliança dele com Deus ali e disse: eu senti algo diferente aqui no meio de vocês. Não foi isso que ele falou? Eu senti uma presença de Deus diferente aqui no meio de vocês. É isso que a gente precisa buscar, invocar, querer e desejar. Entender que eu venho para o culto não é mais só para prestar um culto a Deus, mas é entrar em culto junto com Deus. Porque assim como eu entrego a minha adoração a Ele, Ele manifesta a glória dele em meu favor. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor nessa noite?